Obrigado, Gustavo. Com o raciocínio no sentido que o Gustavo acabou de colocar, que nós queremos compartilhar o conhecimento, cabe a nós apenas sabermos aplicá-lo da melhor maneira. Mas o conhecimento, talvez aqui chamar de a commodity do conhecimento, ela precisa ser livre. Nós não queremos ficar com o conhecimento fechado dentro da nossa empresa. Pelo contrário, a gente quer trocar ideias, a gente quer aprender com todo mundo. Muito bem, vamos a um estudo aqui, muito cuidadosamente selecionado para ser apresentado nesse congresso. Nesse estudo, nós vamos ver inicialmente uma fundamentação teórica, claro, rapidamente, para não ser chato. Vamos ver algumas simulações para entender bem o fenômeno perigoso da ressonância, compreender também o que é a ressonância. Vamos depois não só apresentar o problema, como resolver o problema. E finalmente, que conclusões técnicas que nós podemos tirar acerca do assunto. Com relação à qualidade de energia, são vários os problemas. Não vou ler todos eles aqui. Nós vamos nos ater mais à amplificação dos harmônicos. Nem sempre harmônicos são um problema. O problema pode ser a amplificação desses harmônicos. É isso que nós vamos analisar aqui. Essa ponte todo mundo já certamente ouviu falar. Tá? Ela era uma ponte bem projetada, entre aspas, só que não foi considerado o efeito da ressonância. Ventos nem tão fortes assim bateram nela numa certa frequência e a ponte veio a colapsar. Um exemplo de ressonância mecânica. Ou vamos à fundamentação. Ora, o que tem vetor a ver com harmônicos? Aqui nós simplesmente analisamos, que esse vetor preto, ele é a composição linear desses três vetores unitários. Isso tem tudo a ver com harmônicos. Uma vez que qualquer função, por mais distorcida que seja, pode ser representada por uma soma de senos e cossenos. O cosseno, todo mundo sabe que isso é um seno um pouco defasado, de 90 graus. Mas então eu poderia pensar, toda função pode ser uma soma de senos, para não perder o preciosismo, de senos e cossenos com frequências diferentes, e cada seno com uma frequência é um vetor. Só que aqui eu não tenho só 3, eu tenho infinitos. Tá? Então, toda função, qualquer função, um x quadrado que seja, ele pode ser representado como uma soma de senos e cossenos. E não precisa ser necessariamente uma função, pode ser um conjunto de pontos. Um conjunto de pontos lá no Excel, você consegue, através da transformada de Fourier, transformar em pontos na frequência e não no tempo. E quando você olha para esse gráfico aqui no tempo, sendo esse aqui o eixo do tempo, o tempo que está em ciclos, fica mais fácil em ciclos. Veja que a mesma onda eu decompus ela na frequência. Aqui é o harmônico, do 0 ao 20º, é infinitos. Eu pego os principais. Logo, eu acabei de comparar uma soma de vetor com uma soma de funções. Se tiver algum professor aqui de álgebra linear, ele vai me dizer, isso aí, função é um vetor mesmo. Tá? Em álgebra linear, uma função, não é fácil de entender para nós, claro, mas ela é considerada um vetor. Aqui algumas animações que eu acho que falam muito mais do que as minhas palavras. Você vê como qualquer forma de onda, por mais estranha que ela seja, ela pode ser representada por uma soma de senos e cossenos.
Bom, aqui uma imagem do Fourier, e com vários fasores, com vários senos e cossenos de frequências diferentes, eu consigo montar até o Fourier, quem dirá uma função. E por que eu tenho que decompor em várias frequências? Para achar a frequência que está dando problema, para filtrar a frequência que está dando problema. Não fui eu que fiz, tirei do YouTube isso aqui, tá? Algo que sempre me deixou encafifado com relação às harmônicas são os harmônicos pares. Tá? Por que normalmente só existem os ímpares? E recentemente eu descobri vários pares aí que me deixaram com menos cabelo ainda. Tá? Aí analisando um pouco, um retificador de meia onda, certamente tem um pouquinho de harmônicos aí. Vou fazer a transformada de Fourier e vejo, ela só começa depois de um ciclo, né? Precisa passar um ciclo inteiro para eu conseguir realizar a transformada. Eu tenho aqui o primeiro harmônico, que é a senoide fundamental, né? Aí eu tenho o segundo, o quarto, depois logo embaixo certamente é um par também que não apareceu aqui, ó, corzinho. 1, 2, 4, o quinto aqui embaixo. Esse aqui deve ser o sexto que não apareceu na legenda. Vejam quantos harmônicos pares, à exceção do primeiro, que é o fundamental, apareceram vários harmônicos. E por quê? Porque o retificador de meia onda, ele traz um sinal que não é simétrico em torno do eixo X. Eu só tenho harmônicos pares quando eu não tenho essa simetria. Então, se eu tenho um inversor que está gerando harmônicos pares, já é um indício, opa, será que sim? Certamente esse inversor pode ter algum problema, porque tudo que é para cima tem que ser simétrico para baixo também. Aqui ao lado apenas uma função seno e uma cosseno, para mostrar que o cosseno é uma função par, porque ele não tem simetria em torno do eixo X, né? E o seno, ele tem essa simetria, né? F de X é igual a F de menos X negativo. E lá não, F de X é igual a F de menos X. Essa é a diferença de função par e ímpar. Na dúvida, nem usa seno e cosseno, usa x ao quadrado e x ao cubo. X ao quadrado não tem simetria no eixo x ao cubo tem. Provavelmente foi daí que surgiu essa nomenclatura. Bom, e será que existe alguma aplicação útil dos harmônicos pares? Muitas, eu já vi até em algumas apresentações aqui o pessoal comentar. Sim, a partida, quando nós partimos um transformador, a corrente de magnetização pode ser muito alta. E se eu só medir o valor eficaz, como é que eu vou saber que não é um curto ou alguma corrente indesejada? Você mede, você faz a transformada de Fourier aqui, verifica que tem um forte conteúdo de segundo harmônico e pronto. Com certeza é corrente de Roche. Porque se fosse um curto, teria componentes positivas, teriam apenas harmônicos ímpares. A onda seria simétrica. Se fosse por algum outro motivo, não a partida. Aqui eu vou falar de um conceito bem básico, só para nos contextualizarmos. Tenho aqui tensão, corrente, em cores diferentes, e a área pintada é a energia. E a linha é a potência. A linha é a potência. Verifiquem que para esse caso aqui, há uma potência média, e essa potência média é a potência ativa. Agora, em um reator, eu tenho a corrente um pouco atrasada, e isso faz com que a minha energia ou potência, ela ora seja negativa, ora seja positiva.
A média de um ciclo é zero. Esse é o conceito de potência reativa. É aquela potência, nem sempre a gente se lembra dela assim, né? Mas é aquela potência cuja média é zero. Potência ativa não é a potência que faz trabalho. É mais fácil explicar assim. Mas a potência de perdas também é ativa. Potência ativa é aquela potência que num ciclo tem um valor médio. É o valor médio, não é que tem. É o valor médio da potência do ciclo. Ela muda a cada ciclo. Essas grandezas, potência ativa, reativa, aparente, elas só fazem sentido num ciclo. Elas não existem de maneira instantânea. E por que você está falando isso hoje? Eu estou falando porque agora tem uma nova variável na jogada. Imagine que eu multiplique a tensão fundamental, 60 Hz, por uma corrente de frequência maior. Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 180, tem 3 semiciclos, enquanto a outra teve 1, 180 Hz. Vou multiplicar a tensão por corrente instantânea. O que eu tenho? Potências horas positivas, horas negativas, e não preciso calcular nenhuma integral para inferir que é zero essa média. Então eu tenho aí só o terceiro harmônico de corrente, estou pegando só o terceiro harmônico, né? A tensão limpinha, nem estou imaginando distorção de tensão, e eu vi uma coisa que me lembra a potência reativa. Vou somar com a outra reativa lá de deslocamento? Não, eu não posso somar diretamente. Então a ideia, para ficar um pouco didático, é que você tenha o teu triângulo anterior, né? Aqui só eu coloquei ele na horizontal, e essa aqui é uma forma geométrica de se entender a potência reativa harmônica. Eu poderia chamar aqui de distorção desse D. E vejam como aumentou o S, porque o S agora é a diagonal do paralelepípedo. O que é o fator de potência? Continua assim sendo P sobre S. Só que agora ele não é mais só o cosseno φ. Ele é o cosseno φ vezes o fator de distorção. Claro que aqui no nosso grupo a gente não precisa falar, isso é fator de distorção, isso é fator de potência. Mas de uma forma geral, acho que nos cabe tentar criar a cultura no nosso meio da engenharia elétrica que o fator de potência pode ser baixo mesmo para um resistor. É só ter bastante corrente distorcida. Então existe o fator de deslocamento, que tem a ver, né, que só tem relação com o defasamento entre as tensões e correntes fundamentais, e tem o fator de distorção, que tem relação aos harmônicos. O produto dos dois, os dois sempre são menores do que 1, que é o fator de potência. Voltamos, né, vamos revisitar esse circuito, mas aqui não com a intenção de explicar os harmônicos pares, mas de explicar como pode, no resistor, a potência, o fator de potência ser menor do que 1. Calculei aqui a tensão RMS, né? Não vou explicar os detalhes das integrais aqui, mas calculei a tensão RMS de um ciclo, a corrente RMS só de meio ciclo, porque só vai ter meio ciclo com corrente, não, né? É um retificador. Multiplico tensão RMS por corrente RMS, tenho a potência aparente, calculo a potência média, divido a potência média pela potência aparente e acabei de descobrir, porque eu não tenho corrente no semiciclo negativo também, que o meu fator de potência, devido à distorção, porque isso aqui não é mais uma senoide, é meia senoide, é menor do que 1. Para um resistor. Além disso, eu tenho outras surpresas na presença de harmônicos. Todo mundo sabe bem o que é a sequência de fases, ABC, 120 graus, equilibrado, muito lindo. E eu não estou em nenhum momento vou falar de desequilíbrio aqui, só de distorção. Eu tenho as 3 fases exatamente iguais distorcidas, não há desequilíbrio.
Agora, eu tenho harmônico de sequência negativa e não tenho desequilíbrio. Esse aqui não tem a relação direta com o forte square. Se tivesse, eu estaria falando a coisa errada aqui. Então, onde apareceu esse harmônico de sequência invertida? Quando você trabalha com o segundo harmônico, além de ser 60 vezes 2 na frequência, a fase é 120 vezes 2, multiplica tudo por 2, vai para 240. Aí no terceiro harmônico é 60 vezes 3, é 60 vezes 3. Por isso que o terceiro harmônico, eles sempre estão em fase. E mesmo que tudo estiver equilibrado, a gente ganha de presente uma corrente de neutro bem alta, 3 vezes a corrente de fase. Para o terceiro harmônico, né? Claro que não para o primeiro. O primeiro se cancela, o segundo se cancela, o terceiro se soma. Se tiver. E se eu não tiver neutro? Bom, se você não tiver neutro, não vai ter terceiro harmônico nem nas fases, porque ele não tem como voltar. Vamos aqui imaginar uma situação mais ideal. Um inversor de frequência acionando um motor em baixa tensão. Você não vai colocar neutro, não vai ter terceiro, não vai ter terceiro harmônico se ele for trifásico de maneira alguma. Existe uma fórmula mágica que agora a gente só vai acreditar que um inversor trifásico, o mais simples deles, gera do quinto harmônico para cima, nada para baixo, e só os ímpares. O que me acontece no quinto harmônico aqui? Imagine que eu esteja estou alimentando o meu motor com PWM, então eu estou carregando ele de harmônicos. Eu estou alimentando ele também com o quinto harmônico, é uma inversão de fase. Se você fizer 5 vezes 120, né, vai dar menos 120, pega o resto da divisão lá, vai dar uma inversão de fase. Então, o teu inversor, que a pessoa, se você vender inversor também, eu explicar como ele é bom, como ele aumenta a eficiência do processo e tal, mas o teu inversor está fazendo mal para o teu motor. Você está colocando uma tensão PWM nele, ele vai aquecer mais. Ele vai inclusive gerar um torque ao contrário de 300 Hz, sem falar no resto dos harmônicos. Claro que o teu sistema como um todo vai aumentar a eficiência, mas para o motor não é bom. O motor quer tensão senoidal. Aqui eu só aumentei a quantidade de harmônicos, né, 7 e tal, enfim. E agora chegamos um pouquinho no motor. Eu já dei um spoiler, né? Eu tenho um motor alimentado com PWM, só que antes disso eu tenho um retificador que também distorce a corrente, consequentemente vai distorcer a tensão. E aí, quem sofre com o inversor? É o motor ou é o sistema? Bom, o motor a gente já viu que é. Mas não tem o que fazer, eu tenho que jogar o PWM, eu tenho que dar um jeito. O sistema também sofre, os dois. Então você está fazendo mal para esse e está fazendo mal para aquele. Nós, como consumidor, estamos fazendo mal para o sistema. E de alguma forma, amanhã ou depois isso vai ser penalizado. Como o fator de deslocamento, eu não vou mais falar fator de potência, como o fator de deslocamento é cobrado, certamente, com o aumento de cargas eletrônicas, o fator de distorção também vai ser cobrado. Em resumo, o verdadeiro fator de potência vai ser cobrado. Apenas um pequeno zoom, tensão PWM e como a corrente se comporta dentro do motor. Isso não pode fazer bem. Não pode fazer. As correntes trifásicas. Aqui uma simulação da partida de motor só com o quinto harmônico, não é nem PWM. Foi colocado aqui 5% do quinto harmônico mais a fundamental. Esse pedaço aqui é normal, tá? Isso aqui é normal acontecer na partida de qualquer motor.
o campo girante fica ultrapassando o rotor até ele embalar, né, e acontecem essas correntes aqui. Mas aqui, isso aqui era para ser lisinho, especialmente aqui, ó. Aqui não tem carga nenhuma, ele só fica balançando com aquela carga de quinta harmônica que o próprio PWM impôs dele. Depois eu coloquei um pouquinho de carga aqui, mas continua vibrando e tirei a carga. Não, aqui ele está como gerador, né? Carga zero está aqui como motor e aqui como gerador, né? Porque o torque está negativo. Tá, e você está falando que faz mal, mas eu quero saber onde que faz mal. Os condutores, a corrente dos condutores tendem a passar pela região mais externa do condutor com o aumento da frequência. Em cabos subterrâneos e submarinos é comum até alguns artifícios para reduzir o efeito pelicular. Esse é o efeito pelicular. Quanto maior a frequência, na prática é como se a área da seção transversal do condutor diminuísse. Então, se diminui a área de seção transversal, aumenta a resistência, vai aquecer 2 vezes mais. Tá? Então, o harmônico para condutor é um problema. O motor tem condutor? Claro que tem. Transformador tem, gerador tem. Esterese. Quando entra o eletromagnetismo, todo mundo tenta colocar resistor, indutor e capacitor para fugir do eletromagnetismo. Esterese, se a gente buscar a etimologia, o significado da palavra, quer dizer atraso. Atraso do quê? Atraso entre o campo magnético que você aplica no material e a indução magnética, ou o fluxo, fica mais fácil pensar em fluxo, o atraso entre o campo e o fluxo. Tem um pequeno atraso e isso gera perdas magnéticas do motor, do gerador e do transformador. E quantos ciclos de esterese, quantos ciclos desses tem por segundo? Bom, se tiver fundamental 60, sempre vai ter perdas por esterese. Se tiver quinta harmônica, vai ter 300. E esses ciclos aqui, né, aqui eu tenho ciclos menores, né? Claro que a amplitude das correntes harmônicas é menor do que a da fundamental, salvo casos de ressonância. Se alguém gostar de trabalhar com unidades, multiplica Tesla por ampere por metro, que vai ter uma boa surpresa, né? Para encontrar a área, que a área da curva de esterese representam as perdas. Então essa unidade aí vai dar joule por metro cúbico. Tá? Tem que ser perdas para qualquer material. Se não sabe o tamanho do motor, multiplica depois pelo volume e aí você vai descobrir as perdas totais. Além da esterese, existem correntes induzidas. Algumas eu uso para aquecer mesmo, né? Como é o caso aqui do forno de indução. Eu tenho as correntes induzidas para fazer o motor de indução girar, muito desejada. Mas para gerar calor, só no caso do forno, né? Eu não quero gerar calor. Essa eu chamo de corrente de Foucault. A corrente induzida que é indesejada, eu chamo de corrente de Foucault. O princípio de geração delas é a mesma, mas a corrente de Foucault é aquela que gera aquecimento e ela é indesejada. Aqui eu achei muito interessante esse desenho que a pessoa joga um ímã dentro de um tubo de cobre e veja que as correntes induzidas seguram o ímã, porque o cobre não é atraído pelo ímã, mas as correntes induzidas dentro do cobre geram um campo magnético que interage com o campo do ímã e que atrasa a queda dele. Bom, vamos agora passar da parte da fundamentação, vamos à parte aplicada. De novo, nossa ponte, nosso livro da ressonância. Nós temos, falando um pouquinho de elétrica agora e não de civil, mecânica, né? Temos aqui o nosso sistema representado por esse transformador. Aqui nós vamos usar horas um capacitor. Quando não dá certo o capacitor, nós vamos colocar o filtro. Quando não dá certo esse filtro, a gente vai colocar outro filtro.
uma carga linear, e suas grandezas aqui representadas, e uma carga não linear, nesse caso composta por duas harmônicas principais, as maiores que a gente conseguiu medir, sem capacitor ainda, uma de 50 e uma de 20 amperes. Bom, o meu transformador é para uns 1000 amperes, isso aí provavelmente não vai nem fazer cócega. Mas eu preciso corrigir o fator de deslocamento dessa carga. Como que eu vou corrigir? Com capacitores. Então vamos lá. Sem capacitores, é esse comecinho aqui, eu tenho a potência de entrada. Coloco os capacitores, esses MVAR, né? Eles já são corrigidos. Coloco a carga não linear, eles sobem. E desligo os capacitores. O fator de potência. Aqui nós vamos falar de fator de potência e deslocamento. O fator de deslocamento, no que eu coloquei os capacitores, ele subiu. Depois eu coloquei as cargas não lineares, o fator de deslocamento não caiu, mas caiu o fator de potência, e caiu muito. Então o cosseno φ não mudou, aumentaram as distorções. Aqui nós temos os gráficos de tensão e corrente de entrada. Vejam que quando eu inseri os capacitores não teve problema. Inseri a carga não linear, começou um problemão. Parecia tão pouquinho, 20, 70 amperes, 50 amperes. E depois eu desligo os capacitores. De fato, sem capacitor, parece que o capacitor é o meu problema. Dei um zoom aqui na figura. Depois que eu coloquei a carga não linear, mas tenho capacitores, eu tenho um problemão. Eu tenho essa onda toda distorcida. Até parece que a distorção é maior do que a fundamental. No olho, eu apostaria que sim. Correntes nos capacitores também, olha, ela de fato, a do capacitor, a total ficou mais do que o dobro da fundamental. Aqui o zoom. Também, depois de colocado as cargas não lineares, parece que ela só está aumentando, né? Caso típico da ressonância. Agora, fazendo uma análise puramente harmônica e não no tempo, verifiquem aqui o sétimo harmônico de corrente. Ele passou do primeiro, ele está em 275%. Ele está muito alto. Aqui está o primeiro, aqui está o quinto. Isso aqui é harmônico de corrente no tempo, e o tempo está em ciclos. Harmônicos de tensão, está mais baixinho, como 40% de harmônico de tensão é impraticável. Certamente caiu um caso de ressonância. Aqui eu tenho a distorção harmônica total de tensão e de corrente chegou a 276% e a de tensão 40%. No banco, eu tenho aqui, liguei o banco, tenho uma potência reativa gerada, coloco as cargas não lineares, ele gera mais potência reativa e desliga o banco. Tensão no banco, mas tensão normal, coloco as cargas não lineares, aumenta a tensão, desliga o banco, a tensão vai levar um tempinho para cair. Corrente do banco, ligo o banco, coloco as cargas não lineares, aumenta muito, desliga o banco. Antes de apresentar a solução, eu gostaria de fazer um paralelo entre um sistema mecânico e um sistema elétrico. Vejam a similaridade das equações aqui do lado esquerdo para o lado direito. Quando eu tenho um automóvel, eu tenho uma massa e uma mola, e um amortecedor, claro.
a função do amortecedor não é transmitir conforto, é transmitir segurança. Como assim? Quando você vai fazer uma curva, você não pode, ficar balançando assim. Ele tem que dissipar essa energia mecânica, já que é dissipar em forma de calor. Ele vai transformar o movimento em calor, de forma que você entre na curva e o carro não se movimente mais. Em eletricidade, nós temos um elemento parecido com o amortecedor, que é o resistor. Esse que transforma energia elétrica em energia térmica, esse que dissipa energia. E às vezes essa dissipação é bem-vinda. Então, em sistemas mecânicos, aqui eu tenho uma ressonância. Com massa e mola eu tenho ressonância. Em sistemas elétricos, eu tenho que ter indutor e capacitor. Indutor eu sempre tenho. Eu tenho gerador, eu tenho motor, eu tenho transformador. Capacitor nem sempre. Então, enquanto você não tem capacitor, como estava aqui, mesmo com harmônicos, você talvez não tenha aqueles problemas. Agora, colocou o capacitor, não é que o capacitor adicionou harmônicos, que ele é um gerador de harmônicos. Não, ele só cria condições para o sistema oscilar numa determinada frequência. E para o nosso azar é aquela frequência harmônica, sétima harmônica que você tem ali. Bom, vamos evitar a ressonância. Para isso nós vamos ter que entender um pouquinho mais como funciona o indutor, essa parte aqui é um pouco mais simples. A impedância do indutor aumenta com a frequência e a impedância do capacitor diminui com a frequência. Eles são usados para fazer filtros, justo porque eles têm um comportamento para cada frequência. Em verde aqui eu tenho a impedância do indutor em série com um capacitor, que é o filtro sintonizado, o filtro mais simples de se entender. E é esse que nós vamos adotar aqui no nosso estudo. Vejam que aqui no sétimo harmônico eu posso dizer, seja zero aqui, filtro, aqui no sétimo harmônico. Tem que colocar uma indutância, uma capacitância, tal que no sétimo harmônico a impedância seja zero, para as correntes harmônicas passarem por ali. Tipicamente nós temos esses filtros aqui mais conhecidos, o sintonizado, o amortecido, veja uma semelhança, Só que a principal diferença do primeiro para os demais é que no primeiro essa resistência é um modelo da resistência do indutor. Você não quer ter essa resistência ali. Nos demais, você insere, você compra uma resistência para colocar aqui ou aqui. Qual que é a vantagem desse? Tem que ter uma vantagem desse sobre esse. Em alta frequência, a corrente vai passar toda pelo resistor e não pelo indutor, porque a impedância do indutor é muito alta. Então ele, além de filtrar, o sétimo, ele vai filtrar as frequências um pouco mais altas, melhor do que o outro. O outro é só para o sétimo, só para aquele harmônico que você escolheu. Esse tipo C basicamente é igual, mas com algumas melhorias. Por quê? Porque só nos 60 Hz você vai fazer com que isso aqui seja um curto, fazendo com que você não tenha gasto de energia a 60 Hz. Contudo, acima dos 60, não tem problema nenhum. Essa energia vai ser menor e é desejado dissipar essa energia para você não ter ressonância. O mesmo efeito do amortecedor no automóvel. Bom, repetindo aqui então, colocamos os capacitores, colocamos a carga não linear, desligamos os capacitores. Nos assustamos porque nós vimos aqui os MVAR do capacitor crescer muito, e o fator de potência cair muito. Não era para tanto pelas poucas correntes harmônicas que nós tínhamos. Então vamos ver o que possa ter acontecido. Vou fazer um filtro do sétimo harmônico. O sétimo harmônico era o pior. E daí eu vejo que legal, melhorou, mas não melhorou tanto quanto eu fiz a propaganda.
Vou olhar a tensão e corrente no tempo do banco de capacitores. Está igual, sim, está igual. A que melhorou um pouquinho foi essa aqui. Essa aqui é sem filtro algum. Essa aqui é sem filtro algum. Essa é com filtro de sétimo. Melhorou. Mas não ficou bom. Aí você dá uma pensada, mas por que não ficou bom? Aí, você lembra das impedâncias lá do indutor, do capacitor? Aqui eu tenho a impedância do sistema todo com o capacitor. Eu tinha uma ressonância no sétimo harmônico e que eu resolvi aquele problema com o filtro de sétimo. Com o filtro, essa impedância que era infinita veio para zero. Contudo, eu empurrei a frequência de ressonância, a impedância infinita, o próximo ao infinito, que antes era do sétimo para o quinto. Tudo bem, você consertou o sétimo, mas empurrou o teu problema para o quinto. Se você garantir que não tem corrente de quinta harmônica, a solução está feita, só que tem. Bom, qual que é a próxima ideia? Faz um filtro para o quinto. Não precisa nem deixar para o sétimo e mais para o quinto. Simula um ali só com o quinto harmônico. Vê o que vai dar. Então, aqui só revisitando, harmônica 7, aquele que não ficou tão bom. Aí você fez um filtro de quinto harmônico. Então o quinto zerou. E o sétimo, por que não aparece? Não aparece porque ele era pequeno e ele não foi amplificado. Não tem mais aquela impedância infinita no sétimo harmônico e não tem no quinto. Vamos dar uma olhadinha para onde foi essa ressonância, porque ela sempre é empurrada um pouquinho mais para trás. Ela foi colocada aqui em 4,1, 4,2. Um harmônico que não existe. Harmônico tem que ser inteiro, tá? E dificilmente vai ser par. Você vai ter medições também para saber se você vai ter algum harmônico 4. Mas aqui é 4 e mais alguma coisinha. Bom, C aqui é somente banco, com filtro, me parece que não ficou nada bom, com filtro de quinto harmônico. Aqui eu pulei um, somente banco, como estão as tensões harmônicas, né? Eu tenho 40% aqui, só do sétimo harmônico, com filtro do harmônico 7, eu só vou ter 11% do quinto harmônico, e com o filtro do harmônico 5 limpou. Não tenho mais harmônico de tensão. Continuam com os corrente, mas eles não são refletidos na tensão. De novo, grandezas no banco, quando só tem o banco, com o filtro de sétimo harmônico e com o filtro de quinto harmônico. Percebam que na entrada das cargas não lineares nem mudou a corrente, coisa que aqui mudava um pouquinho e aqui mudava muito. Distorção harmônica total de corrente e de tensão somente com o banco, com o filtro que não ficou tão bom, o filtro na sétima harmônica, e com o filtro no harmônico 5. A ideia desse filtro, então, em suma, não foi nem nesse... Olha, veja bem, ó, a ideia desse filtro não foi filtrar. A ideia desse filtro foi fugir da ressonância. Fazer um filtro de quinto harmônico foi só a vantagem aqui que nós tivemos, claro que nós tivemos um filtro de quinto harmônico, mas a maior vantagem foi deslocar a frequência de ressonância lá para o harmônico 4.2 que não existe. Foi fugir da ressonância. O objetivo desse filtro foi esse. Quando você não filtra exatamente num harmônico, vamos supor que você sintonize em alguma outra frequência não inteira, uma frequência 4.5,
Por que eu fiz essa sintonia do filtro na frequência 4.5? É porque, obviamente, eu não quero filtrar nada no 4.5, eu só quero que antes de 4.5 seja um capacitor e depois seja um indutor. Indutor em paralelo com indutor, não dá ressonância. Por isso que acima do quinto harmônico não tem como ter ressonância, só tem indutor. Por fim, aqui as nossas conclusões. A gente verificou como os harmônicos podem influenciar os sistemas elétricos. Harmônicos, claro, são componentes múltiplos da frequência fundamental. Depois tem os interharmônicos, tem os subharmônicos, tem os supraharmônicos. A ressonância ocorre quando a frequência de excitação, a frequência harmônica, coincide com a frequência natural da oscilação. Isso todo mundo conhece o balanço, né? Não adianta você balançar a criança quando ela está voltando, você tem que balançar, né, com a mesma frequência de oscilação. Claro que seja a ressonância elétrica ou mecânica, ela causa problemas devastadores, né? Sejam mecânicos ou seja de sobretensão, sobrecorrente. Filtros são fundamentais para a solução desse problema. Quando não dá mais para colocar só um capacitor, você precisa colocar o filtro. Como nós temos, o Gustavo muito bem disse, nós temos um viés de compartilhar o conhecimento. Nós temos no nosso site uma das ferramentas, né, é essa ferramenta de dimensionamento de filtros harmônicos. Não precisa nem colocar o e-mail e a senha, inscrição, nada, acessa direto. Tá? Então você escolhe o tipo de filtro que você quer. Se você não sabe o que escolher, deixa ali nos padrões e vê o que está acontecendo, dá para aprender assim também. Tem aqui depois as abinhas do teu transformador. Você coloca manualmente a corrente e o harmônico. Você analisa a resposta em frequência, a impedância do filtro, né, onde estão as ressonâncias. E por fim, você recebe todas as tensões tensões e correntes e potência em todos os elementos do filtro. Tá? Em PU e na grandeza que foi adotada ali na tensão nominal, corrente nominal, potência nominal que você colocou. Em PU sempre eu acho bom porque me dá uma noção se é 10%, 20%, 5%, parece que fica mais fácil de entender. Mas já outros preferem a grandeza, né, no seu valor absoluto. Meus caros, então, Gustavo, mais alguma coisa? Vou passar mais um. Aqui são eu não imaginei. Aqui nós temos as próximas abas, né? Então aqui tem o transformador. Você coloca aqui os valores percentuais da impedância dele, potência nominal. Esses aqui são valores que aparecem, tá? Você tem caixinhas naqueles que você vai colocar algum valor. E se você só quiser brincar, já existem valores padrão, né? Você não precisa estar sabendo exatamente que valor colocar. Depois vem o conteúdo harmônico da carga. Você escolhe quantos harmônicos. Aqui eu escolhi o mesmo que a gente... Aqui mesmo fiz o próprio simulado que eu mostrei há pouco, fiz no nosso site. O quinto e o sétimo harmônico, 20 amperes. O conteúdo harmônico em PU, se descesse, aqui não está dinâmico, mas se descesse aparece em amperes também. Aqui a resposta em frequência, você vê aqui o equivalente do sistema, o transformador e o filtro. Então, o filtro é esse aqui. Esse foi um filtro de sétima, essa é na primeira simulação de sétimo harmônico. Aqui tem um 5, aqui tem um 10. E aqui mostrando, mais uma vez, no quinto harmônico, tentei consertar o sétimo e me arranjei outro problema com o quinto. A nossa ferramenta também já nos alertaria desse problema. Tanto ali quanto aqui, vejam as tensões enormes. Aqui são correntes, correntes enormes que eu tenho no quinto harmônico, quando fiz o filtro de sétimo. Aqui foi apenas a aplicação, a nossa simulação sendo aplicada na nossa ferramenta mesmo.
E vocês têm total acesso, né? Nós vamos disponibilizar lá no nosso site essa apresentação. Se alguém quiser pegar com pendrive, que pode pegar também. Os arquivos de simulação, se alguém quiser os arquivos de simulação também. Tá? De qualquer forma, nós vamos disponibilizar essa apresentação na íntegra, mais os arquivos de simulação. Aqui ainda as tensões que chegaram a ser maiores do que é fundamental. Claro, a ressonância é isso, né? Potências nos elementos, né? Resistor, indutor e capacitor do filtro. Aqui, inclusive, comparando a nova potência do capacitor, né? 2,5 vezes a potência nominal. Não dá. E por fim, nosso muito obrigado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer contato, né? Ficam aqui os contatos do Gustavo, o meu e os contatos do Felipe e do Tiago, e que são os sócios da empresa. Muito obrigado, gente, e estamos abertos aí a perguntas.